Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, capítulo 8º, artigo 1º. Continuação das práticas exteriores. Culto especial ao mistério da encarnação. A outra prática exterior, a quarta prática, é o culto especial ao mistério da encarnação. Terão especial devoção ao grande mistério da encarnação do Verbo, celebrado no dia 25 de março. É o mistério próprio desta devoção, visto que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Para honrar e imitar a inefável dependência que o Filho de Deus quis ter de Maria, para a glória de seu Pai e para a nossa salvação. Esta dependência manifesta-se de uma maneira particular neste mistério, em que Jesus Cristo está cativo e escravo no seio de Maria, e onde depende dela em todas as coisas. Então, o consagrado a Maria, que se faz escravo de amor a Maria, imita o que Jesus fez. Ele se tornou escravo primeiro, voluntariamente, por amor a nós, para a honra e glória do Pai. Ele se tornou escravo de Nossa Senhora, no seio dela. Ele, como Deus, que o mundo é pequeno para ele, porque ele é muito grande, o Deus, ele se encarnou no seio de Maria. E ficou, imagina, um Deus que é maior que o universo, um ser incriado, que é Deus, a suprema majestade. Ele se prendeu, se reduziu a um embrião. Imagina essa cena na sua cabeça. Um ser que é enorme, que o mundo é pequeno para ele, que o céu é pequeno para ele. E ele se reduziu a um embrião. Imagina um embrião, a gente já viu como é o tamanho do embrião, que a gente não consegue olhar, ver. Aí ele vai crescendo, ele vai crescendo, né, multiplicando as células. Ele se reduziu a isso. Mesmo ele sendo um homem, né, quando ele cresceu, ficou com 33 anos, ainda assim, ele se reduziu muito. Mas na encarnação, ele se reduziu a uma coisa imperceptível, uma partícula que não consegue ver a olho nu, por amor a nós. E fazendo assim, essa devoção, nós vamos nos entregar a Maria assim como ele se entregou. Ser escravos de amor dela. Para agradecer a Deus, e a segunda, para agradecer a Deus as graças incomparáveis que deu a Maria, e particularmente por a ter escolhido para sua tão digna mãe, escolha que se realizou neste mistério. Estes são os dois fins principais da escravidão de Jesus Cristo em Maria. Os fins principais dessa escravidão de Jesus Cristo em Maria: honrar e imitar a inefável dependência que o Filho de Deus quis ter de Maria, e agradecer a Deus as graças incomparáveis que deu a Maria. Essa devoção é uma forma de agradecer a Deus todas as graças que Ele derramou em Maria. Agradecer a Deus por ter nos dado essa mãe tão bela, tão pura, por ter criado essa mãe, especialmente, essa criatura, especialmente para ser a mãe dele, de Deus, e nos ter dado ela como mãe. Vocês já pensaram na grandiosidade que é? A mãe de Jesus é a mesma mãe sua? Eu posso chamar a mãe de Jesus de minha mãe? A mãe de Deus de minha mãe? Tenta meditar sobre isso. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, quando nos deu Maria como mãe. Porque ela é nossa mãe, não é uma ideia, é verdade, é concreto. Maria é nossa mãe.
E ela é a mesma mãe de Deus, do ser que criou tudo, do ser que não foi criado, o ser incriado que é Deus, santo, 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 criador do céu e da terra. Ele tem uma mãe, ele quis ter uma mãe, ele quis ter uma mãe. E essa mesma mãe que ele quis ter para ele nos deu. Jesus chama Maria de mãe, nós também chamamos ela de mãe. Essa devoção nada mais é que dar as honras a Maria que ela merece. Ela é nossa mãe. É reconhecer Maria como mãe, fazer tudo por ela, amá-la como um verdadeiro filho ama. É imitar Jesus. Ele ama Maria muito, muito, muito. Já ficou bem claro para a gente esse amor que ele tem por ela. E a gente vai imitar esse amor. Vamos amar Maria com o amor de Jesus. Nota, por favor, que eu digo habitualmente escravo de Jesus em Maria, escravidão de Jesus em Maria. Pode-se realmente dizer, como muitos o fizeram até aqui, escravo de Maria, escravidão de Maria, mas parece-me preferível dizer escravo de Jesus em Maria, como aconselhava o padre Tronson, superior-geral do seminário de São Sulpício, célebre por sua rara prudência e piedade consumada. Foi assim que aconselhou um sacerdote que o consultou sobre este assunto. E as razões de tal proceder são as seguintes. Então, por que a gente fala que é escravo de Jesus em Maria e não só escravo de Maria? Estamos num século orgulhoso, em que abundam os sábios soberbos, os espíritos fortes e críticos, que acham o que criticar nas práticas de piedade mais fundadas e mais sólidas. Se naquela época de que ele escreveu esse livro, ele está falando que estavam no século orgulhoso, que abundam os soberbos, imagina hoje. Hoje está também, né? Pode-se dizer pior. Um século de soberba, orgulho. Jesus que fala isso, não sou eu, ele falou. Tem um trecho do livro do céu que ele fala: é o século da soberba, do orgulho. Ele falou para Luísa. Depois eu leio esse trecho que Jesus fala do século da soberba, igual o São Luís fala, a fim de não lhes fornecer sem necessidade um pretexto de crítica. Vale mais dizer escravidão de Jesus em Maria, a dizer-se escravo de Jesus Cristo do que escravo de Maria. Para evitar que alguma pessoa possa falar, você está idolatrando Maria, está adorando Maria, e a gente tem que adorar só a Deus. Não, eu sou escrava de Jesus em Maria. Assim, denomina-se essa devoção mais de acordo com seu fim último, que é Jesus Cristo, do que com o caminho e o meio para chegar, que é Maria. Maria é o caminho, o meio, ela não é o fim. Ela não quer ser o fim. É igual a gente já falou, ela tudo atribui a Deus. Quando você fala, eu sou de Jesus Cristo por Maria, ela vai falar, minha alma glorifica o Senhor. Tudo que você fala para ela, ela glorifica a Deus. Apesar disso, podemos, na verdade, usar sem escrúpulos ambas as denominações, como eu mesmo faço. Ele mesmo fala, eu sou escravo de Maria. Um homem que vai de Orleans a Tours pelo caminho de Amboise, pode muito bem dizer que vai a Amboise e que vai a Tours, que é viajante de ambas as cidades. No entanto, a diferença é que Amboise é apenas o caminho direto para ir a Tours, e que só Tours é o fim último e o termo de sua viagem. Então, é independente de você falar que é escravo de Jesus Cristo por Maria ou de Maria, é escravo dos dois. Maria é o meio para se chegar a Jesus. Segundo, o principal mistério que se celebra e honra nesta devoção é o mistério da encarnação, no qual se pode ver Jesus em Maria, encarnado no seu seio. O principal mistério que se celebra e honra nesta devoção é a encarnação. Na encarnação que Jesus se fez escravo de amor. É igual eu disse, ele quis vir através de uma mulher. Ele quis se encarnar. Ele quis estar no seio da Virgem Maria. Ele quis nascer lá, um embriãozinho, crescer igual um ser humano comum. Ficar preso. Ele fala no livro do céu que ele sofreu muito no mistério da encarnação. Eu não sabia disso. Ele fala
Na vida íntima de Nosso Senhor, ele fala que ele sofreu muito, porque ele, com a razão que ele tinha como Deus, ele tem toda a razão, inteligência e tudo, sabedoria, ele se encarnou e ficou preso. Ele se sentiu como se fosse numa cadeia, escuro, apertado. Ele sentiu a dor de estar lá dentro. No qual, por isso, vem mais a propósito dizer escravidão de Jesus em Maria. Jesus habitando e reinando em Maria, conforme a bela oração de tantos homens célebres. Então, essa devoção a gente vai estar meditando, vai estar celebrando e honrando esse mistério de Jesus habitando e reinando em Maria, habitando lá no seio dela e reinando nela. Pensa, gente, que Jesus, a humanidade de Jesus, tem o sangue de Maria. Um bebê é formado pelo DNA da mãe e do pai. Jesus é formado pelo DNA de Maria. Quem deu o material genético, a carga genética de Jesus, do corpo dele, o humano dele, é Maria. Se você olha para Jesus, você vê Maria. Como a gente tem a carga genética do pai e da mãe, Jesus carrega, ele foi alimentado por Maria. Um bebê que é alimentado na barriga da mãe, foi Maria que alimentou Deus. Maria alimentou Deus, Maria sustentou a vida dele ali, a vida humana, a natureza dele. Se ele fez isso, o próprio Deus fez isso, a gente faz isso também, imitando o nosso Deus. Nós temos que imitar Jesus. Para sermos imagem e semelhança dele, devemos fazer tudo o que ele fez. Ele se entregou para ela, quis ser filho dela, quis ser escravo de amor dela, obedecer a ela. E nós também vamos seguir esse mesmo caminho dele, conforme a bela oração de tantos homens célebres. Ó Jesus, que viveis em Maria, vinde e vivei em vossos servos, no espírito da vossa santidade, na plenitude de vossa força, na perfeição de vossas vias, na verdade de vossas virtudes, na comunhão de vossos mistérios. Dominai sobre toda a potestade inimiga, em vosso espírito, para a glória do Pai. Amém. Este modo de falar mostra mais claramente a íntima união que existe entre Jesus e Maria. Estão unidos tão intimamente que um está todo no outro, Jesus todo em Maria e Maria toda em Jesus. Ou antes, ela já não existe, é Jesus que é tudo nela. Seria mais fácil separar do sol a sua luz que Maria de Jesus, pelo que se pode chamar a nosso Senhor Jesus de Maria e a Santíssima Virgem Maria de Jesus. E Jesus confirma isso no livro do céu, que ele e Maria são inseparáveis, um está no outro. Ela está nele e ele está nela. O tempo não permite deter-me aqui para explicar as excelências e grandezas deste mistério de Jesus vivendo e reinando em Maria, ou da encarnação do Verbo. Por isso, contento-me com dizer em 2 palavras que este é o primeiro dos mistérios de Jesus, o mais oculto, o mais elevado e o menos conhecido. O mistério da encarnação é o mais oculto, menos conhecido. Mas nós vamos ler sobre ele, sobre o mistério da encarnação. Foi neste mistério que Jesus escolheu todos os eleitos com a colaboração de Maria, escondido no seu seio, que por isso é chamado pelos santos de a sala dos segredos divinos. Lá, quando Jesus habitava lá, estava no seio da Virgem, ele tratou com ela sobre a escolha dos eleitos. Era a sala dos segredos divinos, eles conversavam o tempo todo, tratando da salvação de todos. Foi neste mistério que Jesus operou todos os mistérios que depois se seguiram na sua vida pela aceitação que deles fez. Jesus, entrando no mundo, disse: Eis que venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Por conseguinte, este mistério é um resumo de todos os outros, encerra a vontade e a graça de todos. Finalmente é o trono da misericórdia, da liberalidade e da glória de Deus. Trono da sua misericórdia para nós, pois só podemos nos aproximar de Jesus por meio de Maria, bem como só podemos vê-lo e falar-lhe por intermédio de Maria.
Jesus, que atende sempre a sua querida mãe, concede neste mistério sua graça e misericórdia aos pobres pecadores. Vamos, pois, com confiança ao trono da graça. É ainda o trono da sua liberalidade para com Maria, pois enquanto o novo Adão permaneceu neste verdadeiro paraíso terrestre, operou tantas maravilhas escondidas que nem os anjos nem os homens as podem compreender. É por isso que os santos chamam Maria de a magnificência de Deus, como se Deus só em Maria fosse magnífico. É também o trono da sua glória para o Pai Celeste, pois foi em Maria que Jesus Cristo aplacou perfeitamente seu Pai, irritado com os homens. Foi nela que Jesus reparou cabalmente a glória que o pecado lhe tinha roubado. No sacrifício que fez da sua vontade e de si mesmo, Jesus deu mais glória a Deus do que jamais lhe teriam dado todos os sacrifícios da antiga lei. Enfim, foi em Maria que Jesus deu ao Pai uma glória infinita que jamais havia recebido do homem. A gente vai ler agora nos escritos de Luísa sobre o mistério da encarnação. Vamos ver o que Jesus fala sobre este mistério. Então vamos ver o que Jesus fala no livro do céu. No dia 18 de julho de 1923, no volume 16, ele fala: todas as outras coisas, por quão grandes, nobres, sublimes, prodigiosas, até a mesma concepção da Virgem Rainha, todas ficam para trás. Não há nada que se possa equiparar, nem amor, nem grandeza, nem potência à minha concepção. Então, a concepção de Jesus é algo muito, muito sublime e prodigioso. Aqui não se trata de formar uma vida, mas de encerrar a vida que dá vida a todos. Deus não é o que dá vida a todas as coisas? Não se trata, então, de formar uma vida, mas de encerrar a vida que dá vida a todos. A vida que dá vida a todos foi encerrada no seio de Maria. É uma grandeza, uma sublimidade, um mistério muito grande. Pegar o autor da vida, o que dá vida, e encerrar no seio de uma criatura que foi criada por esse mesmo ser. Não se trata de ampliação, mas de restringir-me para poder me conceber. Não foi ampliado, ele foi restrito ao seio da Virgem para poder se conceber. Não para receber, mas para dar. Quem criou tudo, encerrar-se em uma criada e pequeníssima humanidade. O autor de toda a criação, o ser incriado, se encerrou numa criatura que ele mesmo criou, numa pequeníssima humanidade. Porque a gente, perto de Deus, somos nada, um pinguinho, um grão de areia. E ele se encerrou nesse grão de areia. Estas são obras só de um Deus, e de um Deus que ama, que a qualquer custo quer atar com seu amor a criatura para fazer-se amar. Mas isto é nada ainda. Você sabe onde todo o meu amor, todo o meu poder e sabedoria refugiu? Assim como a potência divina formou esta pequeníssima humanidade, tão pequena que podia comparar-se ao tamanho de uma avelã, mas com os membros todos fornecidos e formados, o Verbo foi concebido nela, a imensidão da minha vontade, encerrando todas as criaturas passadas, presentes e futuras. Concebeu nela todas as vidas das criaturas. E conforme crescia a minha, assim cresciam elas em mim. Assim, enquanto aparentemente parecia sozinho, visto com o microscópio da minha vontade, se viam em mim concebidas todas as criaturas. Sucedia de mim como quando se vê em águas cristalinas, que enquanto parecem claras, vistas com o microscópio, quantos micróbios não se veem? Olha que interessante. Jesus fala que quando ele foi concebido no seio de Maria, olhando assim, só estava ele. Mas se a gente olhar fundo com o microscópio, iriam ver todos os bilhões de criaturas, porque ele que a nossa vida está encerrada nele, no Verbo, na Santíssima Trindade. É dele que sai a nossa vida, a vida de todo mundo, de todas as almas, de todas as criaturas, estão encerradas em Jesus, em Deus.
Então ele pegou todo mundo, ele com todo mundo, e se encerrou no seio da Virgem. Então por isso que São Luís fala que nossa vida está nela e Jesus fala que nossa vida está nela. Porque a gente veio junto, ele não veio sozinho, ele trouxe todo mundo. Imagina que Deus pegou todos os filhos dele, todos ele, junto com os filhos, e se encerrou lá no embrião. Num embrião, pensa num embrião bem pequenininho, que minúsculo, que não dá para ver olho nu. Ele encerrou todo mundo lá, olha que mistério. E se olhar de pertinho, tá lá bilhões de pessoas encerradas no embrião minúsculo. Só um Deus pode fazer isso. É incrível, incrível. Aí, ontem eu estava bem pensando sobre isso, sobre essa encarnação do Verbo, que é uma coisa assim tão grande, tão grande. Medita sobre isso, o momento que Jesus foi concebido. Começa a pensar o mistério da encarnação de Jesus. Que um bebê aqui na Terra, normal, um bebê, né, humano, normal, que não é Deus, homem, se encarna pelo ato sexual, a mãe, o pai, e o embrião encontra com o óvulo. O espermatozoide encontra com o óvulo e fecunda aquele óvulo e forma um bebê, um embrião. No caso de Jesus, ela foi concebida pelo Espírito Santo, né? Foi uma obra do Espírito Santo. A gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu humanamente, naturalmente, no seio de Maria. A gente sabe que ele foi concebido por uma obra do Espírito Santo. Mas teve espermatozoide? Teve o óvulo? Teve a participação do óvulo de Maria? Ou já veio pronto e foi colocado lá? Tem muito mistério nessa encarnação do Verbo. Eu penso, não sei, que teve o óvulo de Maria. Porque um bebê é formado pela carga genética do pai e da mãe. A parte da mãe é o óvulo, do pai é o espermatozoide, mas teve espermatozoide? Não sei. A gente só vai saber depois, se Jesus revelar pra gente essa parte, esses detalhes da biologia. É muito interessante pensar sobre isso. Porque se teve só a participação por exemplo, se não teve o espermatozoide, ia ter só o óvulo de Maria, Jesus ia nascer só com a carga genética dela, mas ele tem as características de homem, ele é homem, e ele não é a cópia dela, fisicamente. Então é um ser humano, é um homem-deus, que foi concebido pelo Espírito Santo, com a participação do Espírito Santo, mas também com a participação de Maria, humana, da humanidade dela. Então é um mistério muito grande. E assim, um dos maiores mistérios é esse também, que todos nós estávamos lá no seio da Virgem Maria, junto com Deus. Então ela concebeu todos nós também. Aí ele fala aqui: foi tal e tanta a grandeza de minha concepção, que a grande roda da eternidade ficou comovida e estática ao ver os inumeráveis excessos do meu amor e todos os prodígios unidos juntos. Toda a massa do universo estremeceu ao ver fechar-se aquele que dá vida a tudo, restringir-se, diminuir-se, fechar tudo, para fazer o quê? Para tirar a vida de todos e fazer renascer a todos. Por que ele fez isso? Fechou-se e restringiu-se para tirar a vida de todos e fazer renascer a todos. Onde? No seio da Virgem Maria. Onde nossa vida renasceu? No seio de Maria. Por isso essa devoção. Por isso essa devoção. Maria que nos deu a vida quando Deus se encarnou nela. A nossa redenção já começou ali, o nosso renascimento. Jesus encerrou, Deus encerrou todas as vidas no seio de Maria, para renascer junto com Ele. Olha que interessante. E ele fala aqui, se
Visto com o microscópio da minha vontade, se viam em mim concebidas todas as criaturas. E conforme crescia a minha, assim cresciam elas em mim. Conforme ele ia se desenvolvendo, a gente também ia se desenvolvendo no seio da Virgem Maria. No dia 16 de outubro de 1921, Jesus fala sobre a encarnação de novo. Minha filha, olha o grande prodígio da encarnação. Assim que fui concebido e se formou minha humanidade, então naquele momento que Jesus foi concebido e formou a humanidade dele no seio da Virgem Maria, assim fazia renascer todas as criaturas em mim. Assim que em minha humanidade, enquanto renasciam em mim, sentia todos os seus atos distintos. Então, no momento que Jesus se encarnou, naquele momento nós renascemos junto com ele. Por que renascemos? A nossa pena era a morte, por causa do pecado original. Estávamos escravos do demônio. Jesus veio para nos salvar, para nos redimir, tirar nossas correntes. Então, nesse momento da encarnação, porque lá no Gênesis, Deus falou: não podem comer dessa árvore, se comerem com certeza morrerão. Falou com Adão e Eva. E o que eles fizeram? Comeram. Então, veio a sentença, morte. Então, Jesus veio para vencer essa morte, fazer com que nós renascêssemos. E quando aconteceu esse renascimento? Na hora da encarnação dele, da concepção do Verbo. Na hora que ele foi encarnado, nós renascemos, todas as criaturas nele. E ele sentia todos os nossos atos. Aí ele vai falar: na mente continha cada pensamento de criatura, bons e maus. Os bons confirmava-os no bem, rodeava-os com a minha graça, investia-os com a minha luz, a fim de que, renascendo da santidade da minha mente, fossem dignos partos da minha inteligência. Os maus os reparava, fazia a penitência que lhe correspondia. Então ele ouvia todos os nossos pensamentos. Os bons ele confirmava, dava mais graça para a pessoa continuar naquele bem. E os maus ele pagava, fazia penitência para pagar esses maus pensamentos. Em meus olhares, em minhas palavras, em minhas mãos, em meus pés e até em meu coração, continha os olhares, as palavras, as obras, os passos, os corações de cada um. E renascendo em mim, tudo ficava confirmado na santidade de minha humanidade, tudo reparado, e por cada ofensa sofri uma pena especial. Então, todos os nossos atos, os olhares, nos olhares de Jesus, nas palavras de Jesus, nas mãos de Jesus, nos pés, no coração de Jesus, tinha os nossos olhares, as nossas palavras, as nossas obras, os nossos passos, o coração de cada um. Então, o meu coração renasceu no coração de Jesus, as minhas palavras estavam contidas nas palavras de Jesus, os meus, os seus, de todo mundo. O nosso olhar contido nele, a nossa palavra contida nele, a nossa mão contida nele. Renascendo em mim, tudo ficava confirmado na santidade de minha humanidade, tudo reparado. E cada ofensa, cada obra má do nosso coração, cada olhar perverso nosso, cada palavra maldita nossa, cada pensamento nosso ruim, foi reparado por Jesus. E cada ofensa, por cada ofensa que ele teve que pegar para ele, que ele conteve nele, ele sofreu uma pena. Você imagina uma coisa dessa? Por cada ofensa ele sofreu uma pena especial. Cada uma por uma. Cada ofensa, cada pecado nosso, ele sofreu uma pena para pagar, para reparar tudo diante do Pai. Ele tomou para si tudo, pegou todo mundo, concebeu junto com ele. Tudo que era bom foi confirmado por ele. Tudo que era mal
Ele reparou, sofreu para pagar o nosso pecado. Só Ele tem o poder de fazer isso, só Ele poderia fazer isso. Tudo ficou santificado porque Ele reparou tudo. E tendo feito renascer todos em mim, carreguei-os em mim todo o tempo na minha vida. E sabes quando os tive? Então, Ele fez a gente renascer junto com Ele, né? E Ele foi gerando nós, Ele foi gerando, como se um pai pudesse, a mãe que gera os filhos, né, no ventre, mas como Deus, Ele pode gerar. Então Ele ficou nesse tempo da vida dele gerando a gente, gerando para um dia nos conceber. E sabe quando que esses filhos nasceram? Esses filhos que estavam sendo gerados, nossa humanidade estava sendo refeita na vida de Jesus. Enquanto Ele foi concebido, em toda a vida dele, Ele foi gerando a gente, foi concebendo a gente. E sabe quando os tive? Os pari sob a cruz. Quando Ele morreu lá na cruz, na paixão dele, Ele nos fez nascer. Foi a hora que a gente nasceu. Foi a hora que Ele tirou a nossa morte e nos deu de novo a vida na cruz. No leito de minhas acerbas dores, entre espasmos atrozes, no último suspiro de minha vida. E assim como morri, assim renasciam todos a nova vida. Todos selados e marcados com todo o obrar de minha humanidade. Todos nós nascemos naquele momento que Ele morreu e nos deu a vida, selou e marcou em cada pessoa, em cada ser humano, todas as obras dele, tudo que Ele sofreu, tudo que Ele fez, tudo que Ele orou, tudo que Ele fez de bom. Ele selou nossa humanidade com tudo que Ele fez. Imagina todos os atos que Jesus fez. Ele colocou esse selo na minha alma e naquela hora da paixão, Ele me concebeu com toda essa santidade. E não contente com tê-los feito renascer, a cada um dava tudo o que eu tinha feito para tê-los defendidos e seguros. Então, tudo o que Ele fez, Ele me deu, como se eu tivesse feito. Como se eu tivesse feito, como se eu tivesse orado, como se eu tivesse feito tudo que Ele fez de bom aqui na terra. Toda a glória que Ele deu ao Pai, toda a reparação, tudo que Ele fez. Vês a santidade que o homem contém? Tudo que Jesus fez está selado na minha alma, porque Ele me concebeu no momento da cruz. A santidade da minha humanidade. Jamais teria podido dar à luz filhos indignos, e ao contrário de mim. Se eu sou filha dele, se Ele me gerou, eu carrego em mim o DNA dele, a genética dele, as características dele, a semelhança dele, o sangue dele, a carne dele. Por isso amo tanto o homem, porque é parto meu, eu que pari. Ele usa a palavra pariu. Mas o homem é sempre ingrato e chega a não conhecer o Pai que o pariu com tanto amor e dor. Então, imagina a dor de Jesus. Ele deu o sangue dele até a última gota para nos fazer renascer. Para naquele momento, Ele pariu todos os filhos, os bilhões de filhos, todas as almas que existem. As que já morreram, todas. Ele recriou a nossa humanidade, nos devolveu a dignidade de filhos. Mas a gente precisa reconhecê-lo como Pai, para viver essa santidade que Ele já selou na nossa alma. Eu preciso renunciar a mim mesma e me reconhecer como filha dele. Ele precisa do meu sim. Eu quero me desfazer dessa corrente do pecado, porque Ele não tirou a minha liberdade. E na minha liberdade eu posso escolher viver essa santidade que Ele já selou na minha alma,
ou viver o pecado, ou viver acorrentado ao demônio. Ele nunca vai tirar essa liberdade nossa. Então a gente tem a liberdade. Se você quer viver a santidade, saiba que já está selada na sua alma, que Jesus já deixou tudo pronto para você viver isso. Basta você dizer não ao pecado. Renunciar ao pecado, aquele que o inspira o demônio. Renunciar ao mundo, renunciar aos prazeres da carne. Basta dizer sim. Sim, eu quero. E Ele vai vir e vai te ajudar a viver essa santidade que já está na sua alma. Só que você tem que tirar a sombra do pecado. Ela ofusca a sua santidade, a sua semelhança. Ela corrompe. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.